Por que que é tão fácil, tão simples e tão leve você enxergar tanto valor nas outras pessoas, mas quando é pra enxergar o teu próprio valor, você é tão dura com você mesmo? Por que que é tão difícil pra você enxergar o seu próprio valor? Porque você sabe que é assim. Quando é pra ver qualquer simples pessoa que às vezes você nem conhece, você tem a maior facilidade do mundo de enxergar e observar todas as coisas boas que essa pessoa faz e é. Nossa, mas quando ela fala bem, né? Nossa, mas como ela é inteligente. Nossa, mas como ela é bonita. Nossa, mas como ela é estilosa. Nossa, como ela é corajosa, olha tudo que ela conquistou, olha tudo que ela criou. Quando foi a última vez que você, pelo menos, observou isso em você mesmo? Quando foi a última vez que você falou coisas sobre você mesma por um lado bom? Porque pra pensar e vamos pensar aqui num contexto real, tá? Se uma amiga sua chega pra você agora e ela fala assim: "Nossa, amiga, eu tô tão chateada, eu tentei um negócio e não deu certo, tô muito mal". Você vai chegar pra ela e falar: "Nossa, você é uma fracassada, né? Como você é burra que você não conseguiu fazer isso. Caramba, todo mundo tá fazendo e você não consegue fazer isso. Garota, já deu, né? Você tá atrasada. Como que você é burra, fracassada de você não conseguir fazer isso?". Lógico que você não ia fazer isso. Provavelmente você ia falar pra ela: "Calma, amiga, tá tudo bem. Você tentou, faz parte. Vamos olhar aqui, vamos entender o que que aconteceu, vamos melhorar, vamos ver o que que a gente pode fazer e vamos tentar de novo. Você já tá muito boa, você é melhor e tal, tal, tal". Você ia enaltecer essa pessoa. Tenho certeza que você ia fazer isso. Você não ia escancarar na cara dela os maiores defeitos e tudo que você ia julgar ela por não ter conseguido. Mas por que que quando é com você isso não acontece? Por que que quando é com você, "Ai, mas olha como você é incompetente. Ah, mas é porque eu não nasci pra isso. Ah, porque você não é boa o suficiente. Todo mundo consegue menos você". Por que que quando é com você não é assim? A maioria das pessoas hoje tem uma capacidade muito grande de conseguir realmente enxergar valor nas pessoas que estão ao nosso redor, só que na hora de enxergar o nosso próprio, a gente não consegue. E com as outras pessoas a gente é cuidadosa, a gente é generosa, mas com a gente mesmo é tão severa, é tão cruel. E esse vai ser o nosso papo de hoje. Mas, antes da gente mergulhar nesse papo, se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Nalice, eu sou mentora de negócios digitais, sou criadora da Vive Academy, Vidas Além das Vendas, e esse canal ele é um espaço de conversa sobre tudo o que acontece enquanto a gente está construindo um negócio. Não é sobre estratégia, não é sobre técnicas, não é sobre negócios em si, é sobre a vida além da venda, sobre tudo que passa nessa nossa cabecinha que a gente muitas vezes não tem com quem conversar e que muitas vezes ninguém entende e que muitas vezes a gente raramente fala. Então, se esses papos fizerem sentido pra você, vou te pedir, por favor, pra você se inscrever no canal. Se você tá vendo isso e você não se inscreveu ainda, clica aqui, se inscreve, é de graça, tá? E vai me ajudar muito. Então, deixa esse like no vídeo também, porque também vai me ajudar muito a alcançar ainda mais outras mulheres e a gente criar uma comunidade linda por aqui, tá? Mas, voltando ao que eu tava dizendo, tem uma vocês já entenderam que eu sou a doida da analogia, né? Então, o que for surgindo de analogia e contexto pra gente conseguir trazer pra nossa realidade, eu sempre vou trazer. Mas tem uma frase que eu nem sei se é de Einstein de verdade, mas a minha vida inteira eu ouvi que era uma frase de Einstein, tá? Que é: se você julga um peixe pela capacidade dele de subir em uma árvore, ele vai passar a vida inteira acreditando que ele não é capaz. Por que que eu quero trazer essa frase que eu acho que encaixa muito em relação a essa nossa conversa, a essa toda questão de comparação e de não enxergar o próprio valor? Porque eu gosto de pensar um pouquinho além dessa frase. O problema aqui não é o peixe. Eu acho que o problema é quem é que raios convenceu o peixe que ele precisa subir uma árvore? Por que que o peixe acha que ele tem que subir numa árvore? Então o problema não é o peixe se sentir incapaz, é por que que ele acha que ele precisa subir numa árvore. Por que que esse é o objetivo da vida dele? E aí entra a comparação. Às vezes esse peixe passou a vida inteira dele olhando pra fora. Ele tá tão imerso ali na água que ele só consegue olhar pro outro lado. E aí ele fica olhando pra árvore, ele fica olhando os macacos pularem ali, e ele acha que esse é o objetivo da vida dele.
que o objetivo da vida dele é subir na árvore igual os macacos sobem. E nisso, ele acaba esquecendo que ele tem algo que ele é único em fazer e que os próprios macacos não conseguem, que é conseguir nadar, é conseguir respirar embaixo d'água. Ele acaba se julgando por não conseguir ir lá e subir uma árvore, sendo que ele pode nadar o oceano inteiro e respirar embaixo d'água, o que os macacos não conseguiriam fazer. Porque cada um tem o teu objetivo. Cada um aqui vai ter a sua história e vai ter os seus diferenciais, as suas qualidades e tudo. Então, talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Você acaba passando tanto tempo olhando para o talento dos outros que você esquece de olhar para o seu mesmo. Você passa às vezes tanto tempo tentando copiar a vida de alguém, copiar o objetivo que nem é o da tua vida, que você acaba não só abandonando, mas nem reconhecendo aquilo que você fazia ser diferente, que fazia você se sentir diferente, na verdade. Eu sempre falo para todas as minhas alunas que o nosso maior diferencial é a nossa personalidade. A gente pode ter 8 bilhões de pessoas no mundo, mas ninguém é igual a você. Absolutamente ninguém. Ah, Annelise, mas eu tenho irmã gêmea. Ainda assim não é igual a você. Pode ser fisicamente, mas ela não vai pensar como você pensa, ela não vai falar como você fala, ela não vai ter as ideias que você tem, porque nós somos únicas. Deus nos criou de uma forma única. Então, algum diferencial você tem, a sua personalidade, a sua essência. Então, não perca esse teu maior diferencial tentando ser alguém que você não tem que ser, copiando alguém, copiando o objetivo de vida de alguém que nem é o seu. Então a gente passa muito tempo ocupada demais admirando os outros, admirando o valor de todo mundo e esquecendo do nosso. A comparação, ela funciona exatamente dessa forma. Você olha para alguém e você fala: "É isso aqui o padrão. Essa é a régua. Esse aqui é o tamanho. Esse aqui é o objetivo". E aí você começa a se medir por uma coisa que às vezes nem é para você. Um critério que nem é seu. Você vai achar que o peixe tem que subir, o peixe vai achar que tem que subir a árvore porque ele tá olhando a vida do macaco. E é dele, que não tem nada a ver com essa. Então, às vezes, você tá seguindo exatamente nessa mesma estrutura. Você tá tanto olhando e olhando, olhando, olhando para os outros que você começa a achar que aquilo é sua régua. E quem disse que é? Quem te convenceu que é? Então, às vezes, você tá aí tentando subir um monte de árvore, sendo que o seu maior diferencial é você nadar. Vamos. Muitas analogias de peixe nesses últimos vídeos, né? E é muito engraçado. Engraçado não, não é pra ser engraçado. É que eu tenho muito costume de falar engraçado. Enfim, isso acaba gerando na gente aquela sensação de estar sempre um passo pra trás. É como se a gente estivesse sempre atrasada, né? Você vai vendo alguém conquistando uma meta e aí você não atingiu aquela meta, você fala: tô atrasada. Você vê a pessoa conquistando um carro, você fala: tô atrasado porque eu não tive o meu ainda. Você vê alguém faturando alto, você fala: tô atrasado porque eu não faturei ainda. Você vê o seguidor de uma pessoa, você fala: tô atrasada porque eu ainda não conquistei esse seguidor. Então você tá o tempo todo se diminuindo e não é uma questão de inveja, que claro, tem muita gente maldosa nesse mundo e que age realmente com inveja. Eu não acho que seja uma questão de inveja, eu não acho que é uma questão de mau caratismo. Eu acho que aqui entra é como se fosse um espiral. A gente olha pra fora e automaticamente transforma aquilo que viu numa régua pra nossa vida. Num automático, assim. E eu acho que isso é uma das coisas mais tristes, porque no final é tudo faz com que a gente perca o nosso tempo valioso da nossa vida. Porque uma das coisas que eu realmente acho mais triste do que eu vejo hoje com as minhas alunas e com as meninas que eu tenho contato todos os dias, é quando alguém realmente tem uma conquista muito bonita e ela não consegue aproveitar 5 minutos daquilo sem estragar aquele momento comparando com alguma outra coisa. Compra um carro. Ah, mas é porque não é zero. Não vou nem postar porque não tem a foto com laço na em volta dele e sem placa porque é zerado. Poxa, ainda assim é uma baita de uma conquista. Então, é como se nunca comemorasse, nunca celebrasse, nunca reconhecesse e realmente tá ali colecionando conquistas, mas com o fardo de se sentir um fracasso o tempo todo, porque nada tá bom o suficiente. E quando as coisas realmente vão bem,
uma coisa que você esperava. Então, poxa, eu tenho esse objetivo aqui, conquistei isso. A sensação quando você consegue não é uma sensação de conquista. E eu tô indo cada vez mais longe pro microfone. Vamos voltar aqui. Mas a sensação, ela não é uma sensação de conquista. Ela é uma sensação de checkzinho na lista. É como se fosse uma obrigação você conquistar isso. Então você conquista alguma coisa vai bem, você fala: "Tá bom, não fez mais que sua obrigação. Tinha que isso tinha que ser feito, então é só um check". É mais como se a sensação fosse de um alívio de ter conseguido alcançar aquilo, do que realmente uma celebração e uma felicidade. E aí que entra 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Quando uma coisa vai bem, é só: "Tá bom, tinha que ser assim, então, ufa, tirei mais essa tarefa da minha listinha, foi um check". Mas quando vai mal, não é só um: "Ok, vamos colocar na listinha de novo". É uma puta de uma cobrança absurda e brutal. Você entra numa briga interna com você mesma, você se pune, você fica ruminando, você fica se questionando, você fica se culpando de um jeito que você jamais faria com qualquer outra pessoa. Então, são 2 pesos e 2 medidas totalmente diferentes para a mesma coisa. Por que que quando é bom é só um checkzinho e quando é ruim você se maltrata dessa forma, sabe? E é muito importante a gente olhar para aquilo que a gente falou no começo, se fosse com qualquer outra pessoa você não faria isso. Por que que quando é com você, você para pra pensar: "Ai, nossa, eu fui uma idiota de não ter conseguido. Nossa, como eu não consigo. Nossa, eu vou estar pra sempre atrasada. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer". E pra uma outra pessoa você fala: "Você vai conseguir. Eu tô aqui, vamos, vai dar certo". Você nunca falaria as coisas que você pensa pra você mesma pra uma amiga, pra tua filha, pra tua mãe, pra tua irmã, pra alguma cliente sua que chegou desabafando com você. Você nunca falaria isso para os outros. Com os outros você consegue ser gentil, você consegue, principalmente, que eu acho que é o ponto principal, você olha o contexto daquela situação. Você consegue olhar pra ela e falar: "Não, mas olha tudo que você já construiu até aqui, olha pelo lado bom. Olha isso daqui, olha de onde você saiu, olha o quanto que você cresceu, você merece isso daqui". Com os outros você consegue enxergar essa jornada. Só que aí quando é com você mesma, você só enxerga essa linha de chegada, nunca e que essa linha de chegada cada vez mais tá mais longe. E não porque você tá indo pra trás, mas é porque quanto mais perto você chega, mais você faz com que ela fique mais longe. Esse é o ponto muito importante. E do fundo do coração, eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que levar, e eu acho que a comparação ela machuca tanto, porque ela faz você acabar vivendo um luto de uma mulher que ela nunca existiu. Você sofre, você é literalmente uma sensação de um luto por alguém que nunca existiu. Aquela mulher que nos 30 ela já tinha que ter dado certo, já tinha que estar com casa própria, com carro próprio, que já tinha que estar rica, que já tinha que estar isso, que já tinha que estar aquilo. É a mulher que nunca ia errar, é a que era empresária perfeita, que ela não ia ter medo, que ela vai ter dinheiro, que ela ia ser disciplinada todos os dias, que ela ia dar conta de tudo. E isso não é real. Você acaba sofrendo uma mulher imaginária e você acaba se abandonando e abandonando totalmente a mulher que é real. A que tá ali todos os dias tentando chegar nessa mulher. Aquela que tentou, aquela que errou, a que tá indo mesmo cansada, mesmo na rotina corrida, aquela que já evoluiu tanto, que sobreviveu a coisas que ninguém viu, mas você sabe. Então, é um luto por algo que nunca existiu e que nem vai existir. E você passa todos os dias remoendo uma perfeição imaginária. E aí eu me coloco nessa situação, porque pra mim o que mais foi difícil perceber é que eu era a minha pior inimiga. A minha cabeça era a minha pior inimiga. Não era o Instagram que me machucava com comparação, não era o medo do julgamento, não era um hater, não era alguém da internet, não era um cliente difícil, era eu. Eu. Todo santo dia falando na minha cabeça. Mas não tá bom, né? Podia estar melhor. Ah, mas você podia ter feito melhor. Ah, olha lá os fulaninhos onde é que eles já estão e você ainda tá aí. Tá todo mundo crescendo e você tá aí ficando pra trás. Não tá bom. Por que que você não conseguiu ainda? Então era eu todo santo dia
sendo a minha pior inimiga. Por quê? Eu entendi que como que eu ia conseguir construir uma vida que eu tanto queria, morando dentro da cabeça de uma pessoa que falava comigo todo santo dia desse jeito, me maltratando desse jeito. Como é que eu vou conseguir fazer algo bom, sendo que eu só tô falando comigo de coisas ruins na minha cabeça? Só maltratando. Então a verdade é que a comparação ela nunca aconteceu só no Instagram, na internet, coisas do tipo. Ela acontece na nossa cabeça. O Instagram ele só mostra uma imagem ali e a gente com a nossa cabecinha transforma aquela imagem em uma arma contra a gente. Então, é a gente mesmo, é a nossa própria cabeça. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem controle disso, é o que muda. Eu vivi isso muito tempo e eu tô aqui para colocar e mostrar para vocês que a gente não tá sozinha nessa situação. Por muitos e muitos anos, me dava crise de ansiedade, literalmente, olhar esses eventos de grandes de players do marketing que tinha as plaquinhas de tantos mil faturados, tantas coisas faturadas, porque mesmo eu já. E aí, olha que loucura, né? É só imprimir a plaquinha e pronto, bota ali. Mas não, tem que ser a validação externa disso e daquilo. E muitas das vezes eu já tinha faturado aquilo que estava ali. A gente não tem noção, a pessoa tá ali, ai, é 100 mil reais faturados. Tá, mas se a gente tá falando de 100 mil reais faturados, vamos colocar 10 mil reais faturados. É R$ 1.000 em 10 meses, R$ 1.000 durante 10 meses. A gente não sabe qual que é o contexto daquilo. E às vezes a gente não sabe que, beleza, colocou 100 mil reais faturados, é menos de 10 mil reais por mês durante o ano. E não que isso seja ruim, pelo amor de Santo Cristo, não tô falando que isso é ruim. Mas tô falando que a nossa cabeça entra num limbo de colocar aquilo como algo gigante, sendo que às vezes a gente já tá vivendo isso e tá se maltratando como se não tivesse, tá se colocando no limbo como se não tivesse. E a gente não sabe o quanto daquilo também é real. Por quê? Aí entra a questão. Tudo bem, vamos ter lá a plaquinha de 1 milhão faturado, mas eu quero realmente gastar o quanto eles gastam para conseguir chegar nesse 1 milhão? Porque para conseguir colocar 1 milhão, você tem que gastar metade disso em tráfego. Eu quero gastar 500 mil reais em anúncio ou eu quero gastar 500 mil reais para comprar um carro, uma casa? Então, e entra o que eu sempre falo, que o mercado ele sempre fala pra gente sobre vender mais, sobre faturar mais, sobre crescer mais, mas ninguém fala sobre como é a nossa vida enquanto a gente constrói isso. Por quê? Eu olhava essa vida dessas pessoas e falava: "Beleza, quero isso. Quero essas plaquinhas, quero esse faturamento gigante". Mas, eu realmente quero essa vida que tá ali por trás daquilo? Eu realmente quero viver fazendo reunião todo santo dia, o tempo todo? Eu quero não ter tempo pra conseguir viajar e ter um tempo com a minha família, porque eu tô trabalhando o tempo todo? Porque é aquilo, né? Ai, vamos falar de liberdade. Aí a pessoa vai e posta fotinha com o notebook enquanto tá no aeroporto, mas pô, se você precisa trabalhar enquanto você tá no aeroporto, esperando um voo pra você viajar, que liberdade é essa? Que liberdade pra mim, eu vou viajar, eu nem querer ver computador. E aí começou a cair a ficha pra mim. Eu realmente quero essa vida? Eu quero estar pra lá e pra cá cheia de reunião com o celular pitando o tempo todo? Não! Eu nem quero viver isso, eu quero uma vida tranquila, eu quero ter meu tempo, eu quero ter minha família, eu quero poder desligar, eu quero viver. Então que raios eu tô usando essa régua pra uma vida que eu nem quero ter? E que tá me escancarando que eu preciso ter isso daqui? Não, nem é isso que eu quero. Por que raios eu tô me punindo tanto por uma coisa que nem eu quero ter? Então o Instagram, a internet, ele vai mostrar um resultado, mas ele não vai mostrar o custo daquilo, porque aí entra a pergunta principal: a que custo? Porque o custo é alto também. A gente fica se comparando com o palco das pessoas sem olhar os bastidores desse palco. E aí a gente compara os nossos bastidores com o palco dessas pessoas. Não tem jeito, a comparação ela sempre vai mentir. Ela faz você comparar todas as coisas boas da vida de alguém com sem esforço nenhum. Você nem conhece essa pessoa, você não sabe as noites sem dormir dela, você não sabe os problemas que ela teve, porque, cara, ninguém vai mostrar as coisas ruins. Então, é muito importante você parar pra ver que às vezes você tá querendo uma vida sem nem saber qual que é o preço que ela te custaria. Tem uma outra frase que mudou muito o meu sentido de viver,
que é justamente entender que você tá se sentindo atrasada pra uma linha de chegada que você mesma inventou. Exatamente isso. Você tá se sentindo atrasada pra uma linha de chegada que foi você que inventou. Que agonia é essa por uma coisa que você mesma inventou? Vamos pesar o clima de novo? Por quê? Você tá atrasada pra onde? Você tá correndo. Tá correndo como se tivesse aquele reloginho da Alice do País das Maravilhas, o coelhinho correndo com o relógio, como se tivesse atrasada, tem que correr, tem que correr. Tem alguém ali marcando nosso tempo, vamos correr. Porque tem que correr, porque aos 25, 30, 35 você tem que chegar num lugar, que senão vai fechar a porta. Quem é que definiu esse prazo? Quando é que marcaram que tem que ser nessa idade? Vamos ser muito sincera, por isso que eu falei que a gente vai dar uma pesada no clima? Quanto mais a gente corre, a gente tá perto da única linha de chegada que existe pra todo mundo, que é a morte. Daqui a pouco você vai estar lá, velha, já chegando nos seus dias finais, e a única coisa que você fez na sua vida inteira foi correr. Que pressa é essa? Foi uma coisa, literalmente, que fez eu começar a trabalhar nessa questão de sensação de estar atrasado o tempo todo, porque desde criança eu tive muito medo da morte. E abrindo uma coisa muito profunda e interior aqui. Eu sempre tive muito aquela coisa de criança, né, mas e o que vai acontecer depois que a gente morrer? E o medo de morrer. Então por que eu tô correndo tanto se eu tenho tanto medo desse final? Pra que a gente tá só correndo o tempo todo? A gente tá o tempo todo só querendo chegar numa linha de chegada, sendo que a linha de chegada é ruim! Acabou, depois que chegou, acabou, e aí? Então pra que essa pressa? E aí entra nessa questão de que a gente nunca consegue sentir orgulho da fase que a gente está vivendo. Quando a gente não tinha cliente nenhum, a gente queria ter um. Aí quando veio um, a gente quer ter 10. Quando tem 10, quero 100. E aí, sem a gente perceber, a gente fica. A gente, na verdade, a gente nunca mora na nossa conquista. A gente só tá passando por ela correndo. A gente nunca celebra ela. A gente nunca faz questão e se permite, na verdade, viver ela. Tá sempre aumentando essa linha de chegada. Então, o que, que vai mudar na nossa vida quando a gente começar a entender isso? Quando essa comparação chegar, é a gente conseguir entender que antes de você começar a se sentir mal por você não ter aquilo, é você se perguntar se você realmente quer aquilo. Com todos os ônus e bônus. Não só os bônus, mas os ônus também. Não só o que parece ser ali naquela fotinha, mas o pacote completo para você chegar àquilo. Vamos mais uma analogia aqui, que foi o que me veio na cabeça agora? Você vai olhar ali a foto da blogueira mostrando a barriga tanquinho nela. E aí você vai falar, eu quero isso também, porque eu tô me comparando, minha barriga não é assim, que não sei o quê. Ok, você vai ter essa barriga tanquinho. Mas você sabe o que ela tem que fazer pra ela ficar com essa barriga tanquinho? Você sabe que ela não toma refrigerante, que ela não toma uma cervejinha na festa de família dela, ela não vai comer um bolo na casa da avó dela, não tomar num café da manhã, um café da tarde. Ela não vai pra uma festa e vai comer, ela não tem refeição livre, ela não come um docinho, ela não come uma pizza. Eu tô dando um exemplo muito aleatório pra você conseguir entender que tudo bem, você pode ter essa barriga tanquinho, mas você precisa pagar o preço de que é ter isso. Você quer isso de verdade? Se você quer, beleza, manda bala. Se não, pra que você vai se martirizar e você vai se punir tanto por algo que você nem quer? Porque não é só olhar aquilo que a gente quer. Claro que eu quero ter uma barriga tanquinho, mas eu sei que não é sustentável pra mim, porque eu adoro tomar uma cervejinha no final de semana, porque eu moro num calor do Nordeste e é o meu tempo de qualidade com os meus amigos, é o meu tempo de distração. Eu adoro comer uma pizza. Eu adoro conseguir ir. Eu não vou conseguir ir para uma festa de aniversário e não celebrar aquele momento. Eu não vou conseguir ir comer um pedaço de bolo. Eu não vou conseguir ir tomar um café da manhã com a minha avó, conversar e comer um pedacinho de bolo de milho, um pedacinho de bolo de fubá. Então é uma questão aqui que, ok, eu poderia ter o meu tanquinho, mas eu teria que abrir mão dessas outras coisas todas. Então eu realmente quero isso ou eu quero só a parte bonita? Quando a gente se pergunta isso de verdade, a maioria das vezes a resposta vai ser não.
E se a resposta é não, você não tá atrasado pra lugar nenhum, porque esse caminho nem é pra você, você nem quer isso. Então é parar de olhar só o que você quer ver e começar a ser analítica. Por quê? Porque você toma aquilo como uma verdade que não é. Tem uma coisa que é importante a gente distingir, como que é a palavra? Vamos fazer uma distinção aqui, tá? Porque parece que eu não quero que você admire as outras pessoas ou que você não se inspire em ninguém, não é isso. Eu acho que admirar é diferente de você se diminuir. Porque você pode muito olhar pra alguém e você pensar: "Caramba, olha que legal aquilo que ela conquistou, olha que legal aquilo que ela construiu, olha que legal aquilo que ela é". Mas sem automaticamente concluir que: "Caramba, eu nunca vou chegar nisso. Caramba, como eu sou ruim porque ela é boa". São 2 coisas que elas não precisam andar juntas. A grandeza daquela outra pessoa não é te deixar pequeno, entendeu? A comparação, ela vai funcionar de uma forma muito desonesta. É aquilo que eu falei, ela vai pegar o teu bastidor pra comparar com o palco daquela outra pessoa. É pegar o teu começo pra comparar com a pessoa que tá há 10 anos na frente. É pegar a tua vida com tudo que você já passou, com toda a tua história e comparar com uma coisa que você nem viu, nem sabe o que é. Então eu não tô falando pra você e eu não tô falando também que da noite pro dia você vai parar e vai parar de se comparar e não vai e "Uhul, acabou a comparação". Eu ia ser muito ingênuo da minha parte de falar isso, porque é uma coisa que se construiu durante anos. Não tem como a gente da noite para o dia tirar algo que tá te acompanhando anos da tua vida. Você vai continuar se comparando, mas se policia. A parte mais importante é você tomar consciência disso. Então, eu quero deixar 2 coisas que me ajudaram muito e que eu quero que te ajude também quando você entrar nesse espiral por aí. A primeira é sempre lembre disso. Eu realmente quero aquilo que essas pessoas têm, de verdade, com tudo que vem junto. E a segunda é se compare com você mesma. Quem que era você antes? Celebre mais isso, porque você vai se comparar tanto com as outras pessoas, mas e com você mesma? Quem era você 10 anos atrás, 5 anos atrás? Quem era você no começo do ano e quem é você agora? Se compare com você mesma. Olhe para sua escadinha, não para a escadinha dos outros. Porque muitas vezes, quando você para pra olhar de verdade, o que você tá admirando na outra pessoa, você já tem, só que de uma forma diferente. Como eu dei o exemplo do carro. "Ah, mas é porque o carro é zero", mas você já tem um carro. Então não diminua as próprias conquistas, porque até antes você estava andando a pé. Então vai sim, celebra isso sim. Estava andando de ônibus lotado, poxa, o que que você não vai celebrar porque o carro não é zero? Ah, porque foi financiado. Dane-se, é seu. Faça e celebre isso. E de coração, seja menos rude com você mesmo, menos cruel com você mesmo. Você jamais falaria com uma amiga da forma que você fala com você mesma. Você jamais falaria com uma cliente da forma como você fala com você mesma. Ai, tá péssimo, você nunca vai conseguir, você tá ficando pra trás, você tá atrasada. Você ia ser generosa com essas pessoas, então seja generosa com você mesma. Você merece a mesma generosidade que você dá para as outras pessoas. Não como uma condescendência, não como um parabenzinho ali pra qualquer coisa, mas por ser justo. Para você enxergar o que realmente está sendo construído sem você olhar só para o que falta. Eu lembro de um vídeo da JoJo, quando ela fazia, amava esses vídeos, talvez se eu estou aqui hoje é porque eu assistia muito o vídeo dela, e que tinha a parte que falta, o livro que ela falou. Que era uma forma que tinha uma parte que faltava. E ela sempre tentava suprir aquilo com outras formas e nunca encaixava, porque sempre vai ter uma parte que falta, sempre vai ter algo que falta. Então pare de olhar para isso que falta. Você não precisa ser dura com você mesmo. Você pode ser exigente. Você não vai ser largada, mas você pode ser exigente e gentil ao mesmo tempo. Não precisa ser cruel com você mesmo. Então, o que é a parte mais importante aqui? Muitas das vezes você enxerga nas outras pessoas o que você se recusa a enxergar em você mesmo. Então eu quero te pedir uma coisa do fundo do coração, e quem é minha aluna sabe que eu falo isso de verdade. Eu espero do fundo do coração que você consiga se olhar no espelho e enxergar todas as coisas que você elogia nas outras pessoas e que você não enxerga em você. Porque eu vejo tanta aluna boa, mas aluna boa mesmo.
eu tenho alunas que são incríveis e que eu falo isso e repito todos os dias, o quanto eu consigo, eu repito isso. Mas elas não conseguem olhar no espelho e enxergar isso, porque os olhos estão tapados por uma comparação e uma exigência que é fora do normal. Então eu espero do fundo do coração que você consiga se olhar todos os dias no espelho e você enxergar com esses mesmos olhos que você olha para as outras mulheres que você admira e você enxergar isso em você. Mais uma vez, não para fingir que tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso, mas para você enxergar o que está sendo construído, para você reconhecer que você está conseguindo, que você está tentando, que você está no caminho. Mesmo que o caminho seja um pouco mais diferente do que você imaginou. Mesmo se ele não está sendo tão rápido quanto você imaginou. E rápido para quê? Voltamos a essa questão. Então, que você reconheça que você tá tentando. Você não tá atrasada, tá no teu tempo, tá no teu ritmo, tá no teu percurso. Então, não seja cruel com você mesmo. Que você possa ter esses mesmos olhos, essa encher a boca que você enche pra falar com tuas amigas, com clientes e tudo, pra falar de você. Essa é a coisa mais importante. Porque é isso que te trava. É exatamente isso que te trava. Porque é o que eu falei, como que eu vou construir a vida que eu quero, uma vida linda, uma vida maravilhosa, se eu moro numa cabeça que só me fala coisa ruim o tempo todo? Então, como é que você vai sair da situação que você tá hoje se você mesma só repete pra você mesmo que você não pode, que você não consegue, e nisso a tua energia vai lá pra baixo? Acaba e mina a tua confiança, mina a tua autoestima. E o que que você vai conseguir fazer se você não tem o mínimo de autoconfiança e o mínimo de autoestima? Porque se nem você confia em você, como as outras pessoas vão confiar? Ai, na lista é porque eu quero crescer o meu negócio, eu quero ter mais clientes, eu quero vender mais. Mas se você tá o tempo todo sendo tão dura com você mesma, falando que você é ruim, que você deveria ter feito mais, que você tá atrasada e isso tá minando sua confiança, se nem você tá confiando em você mesma, como é que as outras pessoas vão confiar em olhar pra você e confiar em você mesma se você tá transparecendo tudo isso? Então, proteja a tua autoconfiança a todo custo. A todo custo. Nalice, mas como é que eu vou proteger minha autoconfiança se eu nem tenho confiança? Como eu vou construir isso? Aí já é um papo para outro vídeo. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado de mais um episódio. Deixem aqui nos comentários se tem feito sentido e contem suas histórias, me mandem mensagem no direct, me falem se está fazendo sentido sobre isso, porque eu quero começar a cada vez mais trazer coisas que fazem sentido para vocês. Então, se tem algo que te aflige, a gente já falou de perfeccionismo, a gente já falou de comparação, a gente já falou sobre ter uma vida mais leve, falei aqui sobre como ter agora mais autoconfiança para um tema de um próximo vídeo. Então, o que você sentiu no teu coração que você queria bater um papo que ninguém te entende? Me manda. Me manda mensagem no meu Instagram, @analicejobs, e vamos conversar. Quem sabe não surge mais um tema por aqui para o nosso papo. Obrigada por ficar até aqui. Mais uma vez, não se esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e nos vemos no nosso próximo episódio.